Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Louvado seja Deus. Mais uma oportunidade de nós nos encontrarmos aqui como igreja e finalmente eu estreando este púlpito para anunciar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Graças a Deus, porque tivemos um mês tão abençoado com convidados que foram bastante usados por Deus para edificar as nossas vidas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus pela vida de cada irmão aqui presente. Hoje é um dia muito especial para nós. Nós estamos encerrando esse mês festivo de um ano de plantação da nossa Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé. Este sermão que eu irei ministrar a partir de agora, eu tenho por finalidade de trazer uma esperança para que mais anos e anos se repitam como esse que passou. Anos de providência, anos de alegria, de dificuldades, mas confiantes que o nosso Senhor estará conosco para todo sempre. Nosso tema para essa noite, o reino vitorioso, encontra-se na passagem de Salmo, número 110. Nós, praticamente todos aqui, já tivemos contato com alguma pessoa que se debruça a falar a respeito do fim dos tempos. E o que é majoritariamente predominante no nosso país e talvez no mundo é uma ideia pessimista a respeito do fim dos tempos. Então, muitos filmes foram até publicados. Quem aqui talvez nunca assistiu Deixados para Trás, onde Jesus volta a qualquer momento, arrebata a sua igreja, e aí começa então a grande tribulação. E aí então, muitas teorias da conspiração se levantam com a ideia da marca da besta, do chip e etc. E isso é tão prejudicial para a igreja, porque ela começa a levantar altares no seu coração. Então, quando ela começa a observar políticos, ela enfatiza tanto que aquele político X, ele vai mudar a história do nosso país. Às vezes, positivamente ou negativamente. Então, elas se entristecem. Agora, o ponto é que essas pessoas, elas estão distantes da realidade da Escritura. E aí, então, quando as coisas começam a piorar, ela clama, volta Jesus! Elas pedem para Jesus voltar porque elas não querem passar por um momento de angústia, de dor e sofrimento. Mas, durante toda a liturgia deste culto, nós temos observado que nós não fazemos parte de um reino caído, fadado ao fracasso. Pelo contrário, quando nós olhamos a história, por exemplo, a história de
os principais reis de Israel, Davi, Salomão, ou quando nós vamos também avançando no tempo e vendo grandes potências sendo destruídas, às vezes materialmente, ou às vezes intelectualmente, moralmente. Então, aqueles países, por exemplo, que nós chamamos de países de alto escalão, países desenvolvidos, ainda assim esses países não são mil maravilhas. Há muitas divergências políticas, há muitas divergências, questões sociais. E aí o que se pergunta é por que existe fome? Onde está Deus? E as pessoas, com uma teologia superficial, Jesus está voltando, o mundo vai piorar cada vez mais, Jesus está voltando. Mas será que é isso que a Escritura nos apresenta? A semelhança de tudo isso que eu estou falando, esses homens poderosos, fadados ao fracasso, é a pecaminosidade. Não importa o lugar que você imaginar agora. Você pode pensar num reino passado, presente, ou talvez até mesmo no futuro, quando você pensa a respeito de alguma pessoa, essa pessoa, ela está na mesma condição que o apóstolo Paulo descreve. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então, se nós observarmos o mundo de uma maneira simplista, com olhares físicos, materialistas, nós vamos achar sim que o mundo está piorando. Então nós começamos a fazer teologia com base no Cidade Alerta, com base no Brasil Urgente, no Fantástico. Vemos as notícias ruins e achamos que tudo está piorando. Eu quero fortalecer a fé de vocês nessa noite. Porque, na verdade, nós não estamos fadados ao fracasso, porque o reino que nos aguarda, na qual nós já estamos vivendo e viveremos eternamente, é um reino vitorioso, na qual Cristo, ressurreto, é o Rei que vence todos os seus inimigos. Não há espaço para o fracasso no reino de Cristo, pois ele irá triunfar sobre tudo e sobre todos. Pode se levantar todos os demônios que vão levantar para cair, porque Cristo é o nosso Rei soberano. Vamos ao texto. Salmo número 110. Salmo de Davi. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, nós te damos graças porque a tua palavra foi exposta e agora nós iremos meditarmos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua igreja e fortaleça a minha vida para que eu venha a ser um instrumento de bênção na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Nosso sermão está dividido em duas partes.
Na primeira parte, nós vamos tratar sobre promessas divinas. Na segunda parte, nós vamos trabalhar sobre juramentos divinos. E a palavra-chave para que as crianças possam pesquisar é reino. As crianças devem pesquisar com seus pais o que significa a palavra reino. E nós afirmamos teologicamente, de uma maneira simples e objetiva, o reino de Cristo é vitorioso. Queridos, promessas divinas, os versículos 1 ao 3. Então, novamente, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nessa primeira frase, disse o Senhor ao meu Senhor, há 3 pessoas envolvidas no versículo 1. O Senhor Deus, o salmista e aquele que ele chama meu Senhor. Essa palavra, essa frase no original, elas podem ser traduzidas da seguinte forma: disse Yahvé ao meu Adonai. Ok? Talvez na Septuaginta poderia ser: disse Jeová ao meu Adonai. E aqui nós percebemos que Davi, ao dizer isso, uma vez que ele era o principal governante, a posição mais elevada no reino, o seu Adonai tinha de ser o próprio Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, em Mateus 22, 41 ao 46, em uma dos seus debates com os fariseus, ele apresenta esta passagem. E ela não é a única vez que ela se repete no Novo Testamento. Na verdade, aproximadamente 24 vezes o Salmo 110 aparece no Novo Testamento. O que isso significa? Que este salmo tem um caráter messiânico, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, com isso, nós já chegamos à compreensão de que o que Davi está dizendo aqui não se refere ao seu descendente imediato. Porque nós sabemos que nenhum rei de Israel foi sacerdote. Nem tampouco nenhum rei de Israel conquistou toda a terra. Mas nós vemos aqui Davi fazendo um destaque a respeito do seu Senhor, que ele é colocado à direita. O rei, ao colocar uma pessoa à sua direita para defendê-lo, ele afirmava a sua confiança nela. Sendo assim, então, era uma posição de honra. Aquela pessoa que se assentava à direita do rei, ela gozava de um prestígio, porque ela tinha honra, foi concedido autoridade e poder sobre ela. E como eu estou aqui destacando que este salmo tem por finalidade apontar para a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, nós precisamos ter um pano de fundo para fazer a interpretação daquilo que nós estamos tratando. Então, peço aos irmãos que abram comigo também em Mateus, capítulo 28, no versículo 18. Nós faremos esse movimento algumas vezes durante a exposição. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Veja, essa palavra autoridade, ela tem alguns sinônimos quando ela aparece no original grego. E eu destacarei aqui algumas desses sinônimos. Então, essa palavra autoridade, ela pode também ser traduzida como um poder de escolha. O ser humano, após o tropeço e a queda de Adão e Eva, ele passa a ser, então, corrompido pelo pecado. É aquilo que nós chamamos da depravação total.
O ser humano ele foi corrompido, as suas faculdades, o seu intelecto, as suas ações, as suas vontades estão contaminadas pelo pecado. Só que este rei que se assenta à destra do Pai, ele tem esse poder de escolha, porque nele não foi contaminado pelo pecado. Ele veio de uma Virgem Maria, ele foi concebido sem nenhum pecado. E ele tem toda a autoridade na terra. E também agora no céu. Ele tem total liberdade para tomar decisões. Porque o seu julgamento é um julgamento correto, justo, santo. E ele possui também um poder que transcende o nosso entendimento. É por isso que nós entendemos que Deus é onipotente. A mentalidade do nosso Senhor Jesus Cristo, ela transcende o nosso conhecimento também, porque Ele possui todo o conhecimento. Ele é onisciente. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele goza de um privilégio por ele estar governando sobre tudo e sobre todos. Ele tem total autoridade sobre o mundo. Não há nada que fuja do controle exaustivo do nosso Deus. Aí, no versículo 2 do Salmo 110, diz que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Ok? Então vejam só. O seu governo se estende para além de Sião, que era não só a cidade de Davi, mas também a habitação do Senhor, conforme Salmos de número 132, versículo 13. Essa palavra cetro significa um bastão oficial de um governo que simboliza a sua autoridade e poder. Queridos, o nosso Senhor está governando as nossas vidas. Como o nosso irmão Leonardo orou agora há pouco, ele não tem o controle apenas da ordem cósmica, do universo, das estrelas, mas ele tem total autoridade, governo, poder sobre nossas vidas. Então, ainda que nós observamos que pessoas ímpias têm se levantado e perseguido cristãos espalhado por toda a face da terra, você vai encontrar pessoas perseguindo de uma forma moral, ou talvez de uma forma física, como em países comunistas, que persegue, maltrata e humilha os cristãos. Ainda assim, o nosso Senhor Jesus Cristo está no controle exaustivo de todas as coisas. Ele subjuga os seus inimigos. Quando Herodes se levantou contra os cristãos, ele caiu. Nero, quando ele persegue a igreja de Cristo, ele incendeia Roma, coloca a culpa aos cristãos, ele sucumbiu. Décio e Diocleciano, os 2D do Império Romano, que perseguiram os cristãos, eles queimaram escritura sagrada, eles perseguiram os cristãos, se levantaram e caíram. O islamismo, dizem que o islamismo ele está se tornando a maior religião do mundo, mas eu quero dizer uma coisa, isso não é verdade, porque o nosso Senhor Jesus Cristo irá triunfar sobre todos os seus inimigos. Hoje em dia, uma das principais coisas que tem acontecido é o neoateísmo. As pessoas querendo passar o filtro na Escritura com base
na ciência. Então, quando eles interpretam alguma coisa que a ciência é enfática, eles logo dizem o que a Escritura diz quanto a isso. A ciência está vencendo a Escritura. É como se a ciência estivesse subjugando a Escritura. Quando, na verdade, é a Escritura que deve subjugar todas as coisas. É a palavra do nosso Deus que subjuga todas as coisas. Veja, muitas coisas foram desenvolvidas por pessoas de um intelecto muito avançado, com QI muito elevado. Agora, quem é que pode sondar o conhecimento de Deus? Qual ser humano que poderia, de alguma forma, entender todos os desígnios de Deus? Queridos, o cristianismo é a verdadeira religião. E pode se levantar todo e qualquer sistema para tentar destruir o cristianismo. De maneira alguma, nós iremos fraquejar. De maneira alguma, o cristianismo irá sucumbir. Porque se nós estivéssemos sendo governados por ímpios, certamente nós iríamos sucumbir. Mas quem está no controle exaustivo da história é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai, subjugando todas as coisas. Quando o Filho foi exaltado e entronizado em sua ascensão, o Pai lhe fez 3 promessas. Então, no versículo 1 do Salmo 110, ele diz que ele iria derrotar os seus inimigos. No versículo 2, que ele iria ampliar o seu reino. E no versículo 3, que ele lhe daria um exército. O povo pactual se mostrará disposto a servi-lo. E então seguirá o Messias. Novamente, em Mateus 28, agora nos versículos 19 e 20, diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Já foi muito bem exposto isso aqui pelo nosso querido irmão William Teixeira e pelo nosso irmão Leonardo Ronda na exposição de Mateus 28. Então essa concepção do ir de fazer discípulos, a ordem expressa aqui é fazei discípulos. Então o sentido literal que o texto emprega aqui é indo fazei discípulos. Por onde quer que nós estiver, nós devemos fazer discípulos. Onde nós formos, onde nós caminharmos, nós devemos fazer discípulos. Agora, qual é a característica desses discípulos? E o que isso tem em relação ao exército que é mencionado no Salmo 110? O reino vitorioso, ele é composto por pessoas que foram chamadas por Cristo. Todos aqueles que eficazmente foram chamados por Cristo, eles virão ao Senhor. Por isso há uma necessidade de nós não desistirmos de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas. A nossa incumbência é levar o Evangelho a toda e qualquer criatura. Nós devemos pregar o Evangelho com intrepidez, com coragem. Talvez você fale em seu coração, mas eu não consigo me expressar tão bem. Eu não tenho talvez um conhecimento teológico para poder anunciar o Evangelho. Querido, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco
em todo o tempo. Nós não estamos sozinhos nisso. O Evangelho consiste em levar pecadores ao arrependimento através da fé em Cristo Jesus. Outra característica do discípulo é que ele tem comprometimento. Então, a evangelização, ela pode consistir, sim, em você ir lá e anunciar o Evangelho de Cristo. Mas o discipulado é uma prática que você permanece conversando e discipulando aquela pessoa, ensinando os desígnios de Deus para aquela pessoa. Agora, se nós somos o exército de Cristo, nas suas dificuldades, o irmão do seu lado ele vai poder te ajudar a interpretar as Escrituras para que você anuncie o Evangelho para as pessoas. Outra característica é que o discipulado envolve o amor de Deus. Deus nos amou primeiro. E é por isso que nós hoje podemos amar. E quando eu amo as pessoas, só existe uma forma de eu demonstrar o amor para essa pessoa. É mostrando quem Deus é. É mostrando a importância das Sagradas Escrituras. É apontando para o sacrifício vicário de Cristo, que derramou seu sangue por pecadores arrependidos. É dizendo para aqueles pecadores que estão com uma baixa estima, que não acreditam mais na vida, que eles precisam se arrepender, porque tem um Deus que está chamando eles para compor o exército vitorioso de Cristo. O exército, este reino vitorioso, os discípulos deste rei vitorioso, é composto por aqueles que são amantes e sedentos da justiça. Lembram da introdução que eu fiz? Quando as pessoas veem o mundo de uma perspectiva pessimista, elas clamam a volta de Cristo porque elas estão com a sua justiça própria. Tem que ser agora. Volte, Senhor. Mas o povo deste reino vitorioso, ele clama pela justiça de Cristo. Porque nós fomos justificados. E por nós sermos agora justificados, nós ansiamos pela justiça de Cristo, que excede a todo entendimento. Essa justiça é aquela que vai separar o joio do trigo. Esses discípulos, eles são alvos das promessas divinas de Cristo. E como isso? Quando nós olhamos no versículo 19 de Mateus, aliás, no versículo 20, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, primeiro que aqui nós entendemos então o significado da palavra Emanuel, Deus conosco. Ele estará conosco até o fim. Isso significa que no reino de Cristo, nós somos completamente dependentes do senhorio de Cristo. Não há espaço para a nossa vaidade, não há espaço para as nossas obras, não há espaço pela nossa justiça própria. Nós somos completamente dependentes de Cristo. Por outro lado, nós vemos que aqui Deus, ele faz uma excelente promessa. Porque a caminhada cristã é uma caminhada difícil. Porque hoje você está aqui ouvindo a respeito do reino vitorioso. E amanhã uma notícia ruim pode te esperar. Às vezes é uma
uma falta de emprego, uma conta atrasada, é uma briga com o seu cônjuge, é um filho que está enfermo. E aí então você fala, como é que eu posso falar de Cristo quando eu estou triste? Como que eu posso falar do amor de Deus quando eu fui traída pelo meu marido? Porque nós temos uma maravilhosa promessa. Cristo estará conosco até a consumação do século. Ele sempre estará conosco. Nas suas dificuldades, na sua angústia, na sua tristeza, nos momentos mais difíceis da sua vida, Cristo está dizendo assim, eu estarei convosco. Porque eu sei que anunciar o Evangelho de Cristo, muitas vezes, quando nós estamos felizes, é algo que acontece naturalmente. Mas no momento em que estamos tristes, isso se torna difícil. Mas nesses momentos difíceis é que nós veremos a providência de Cristo em nossas vidas, nos fortalecendo, nos tirando do lamaçal e nos colocando de pé, porque nós fazemos parte não de um reino caído, mas de um reino vitorioso. A Igreja de Cristo, ela compõe os habitantes deste reino vitorioso. E note, ao contrário do que muitos pensam, este reino não vai começar. Ele já começou. A partir do momento em que a salvação alcançou a sua vida, você já faz parte do reino vitorioso de Cristo. Por isso que este reino é vitorioso. Versículos 4 ao 7 do Salmo 110, juramento divino. Veja, novamente, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Melquisedeque, ele era um sacerdote e rei. Isso nós encontramos lá em Gênesis 14, quando Abraão tem um encontro com ele. E também em Hebreus 7, do 1 ao 8. Vamos ler Hebreus 7, do 1 ao 8. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Tá bom até aqui. Olha, se Jesus estivesse na terra, ele não poderia ministrar como sacerdote, uma vez que ele era da tribo de Judá, certo? Porém, pelo fato do seu sacerdócio ser da ordem de Melquisedeque, foi tanto rei quanto sacerdote. E hoje ele pode ministrar no céu, porque ele reina perpetuamente. Nós vemos que Melquisedeque, então, ele é um tipo de Cristo, porque ele é sacerdote e rei, e ele não vem da linhagem de Arão, assim como Jesus Cristo também não. Ele vem de Judá, um sacerdote fora da tribo de Levi. E assim como ele não nos apresenta a genealogia de Melquisedeque, isso aponta
para algo maior. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele é eternamente, porque Ele é Deus eternamente. Então, o versículo 5 nos assegura que Deus o ajudará prontamente. E ele será vitorioso sobre os seus inimigos no dia em que a ira de Deus se abater contra as nações rebeldes. Meus irmãos, hoje pode ser o dia da sua salvação, no qual Cristo está chamando pecadores para se reconciliar com Deus. Mas, conforme Apocalipse, no capítulo 5, os versículos 5 e 6, haverá um dia de ira do Senhor, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, começará a rugir como um leão da tribo de Judá. Nós temos hoje em Cristo um sacerdote que intercede pela igreja. Por isso que este reino, ele não está fadado ao fracasso. Porque além de ele governar sobre nós, ele intercede por nós. A obra de Cristo é perfeita, porque Deus é perfeito. Não há corrupção neste reino. Não há vacilações neste reino. Não há possibilidade das coisas derem errado. Não há possibilidade de acontecer alguma coisa e nós sermos frustrados no fim. Ao menos que a Escritura fosse contradita. Mas, na verdade, nós entendemos que a Escritura é inerrante, infalível, inspirada por Deus. E, portanto, tudo aquilo que está escrito aqui irá se cumprir. E nós estamos tranquilos na presença do nosso Deus. É Ele que nos fortalece, igreja. É Ele que nos sustém. Não tenham medo das coisas que podem acontecer no presente, no futuro. Porque o nosso descanso se concentra na pessoa de Cristo. O versículo 7, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Note, aqui está mostrando que este rei, deste reino vitorioso, ele tem uma tranquilidade e total confiança que será vitorioso, que ele se deterá para se refrescar antes da vitória final. É certo a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai dar errado. O reino de Cristo vai e já está avançando. Talvez você pode perguntar assim, mas e essas coisas ruins que acontecem, né? Parece que às vezes não está avançando. Mas nós devemos levar em consideração que o cristianismo, ele começou com 12 discípulos. E hoje nós somos um número incalculável de cristãos. Hoje, o Senhor tem inimigos que lhe fazem oposição. Mas Ele é soberano e reina do seu trono, mesmo quando os seus adversários se recusam a sujeitar-se a Ele. Quando Cristo estava na terra, o ministério poderoso dos apóstolos derrotou até o diabo. Isso vocês podem ler lá em Lucas capítulo 10, versículos 17 ao 20. No nosso tempo, a igreja é o reino vitorioso de Cristo. Quando ela ora, quando ela compartilha a palavra de Deus e quando ela aprende a depender do Espírito Santo. Queridos, neste reino não há espaço para inatividade. Nós, como cristãos, devemos nos sujeitar a este Deus e usufruirmos do meio de graça, que é a oração, e nos relacionarmos com Ele. Um crente que não ora, este sim está fadado ao fracasso. O reino de Cristo, ele avança na proporção em que nós anunciamos o Evangelho às pessoas, compartilhamos da sua palavra.
E o reino de Cristo, ele avança quando nós dependemos do Espírito Santo. E nós entendemos que na nossa fraqueza, nós temos um Deus que é totalmente forte e poderoso para nos sustentar. Agora, todos os sacerdotes da linhagem de Arão morreram. Melquisedeque, aquele que era o tipo de Cristo, também morreu. Entretanto, o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, ele vive e reina para todo sempre. Romanos 8:34 diz que todos os que creram nele participam das bênçãos desse sacerdócio perpétuo. Então todos aqueles que estão em Cristo recebem dele a intercessão constante diante do Pai. Então, ao olhar para você, o Pai já não vê mais o pecado que te condena, mas ele vê agora o sacrifício vicário, o sangue de Cristo derramado na sua vida. E ele vê lá comprado e selado por Cristo. Isso é motivo de nós nos alegrarmos, de saber que a condenação não está mais sobre nós, mas que agora nós fomos salvos e libertos do cativeiro, do pecado, da morte. Jesus, ele é sacerdote e rei. E o seu trono é um trono cheio de graça. Por isso que nós podemos nos achegar a ele, pois nada há de nos faltar. Queridos, uma vez que Cristo é o nosso sacerdote, intercede por nós diante do Pai, assim como ele também é o nosso rei e governa sobre nós, nós temos tranquilidade. Porque, primeiro, nós sabemos que existe um rei que intercede por nós e existe um rei que guarda e cuida de nós. E é por isso que nós podemos adorá-lo por toda a eternidade, por todos os confins da terra. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, ele vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus.